Fala pessoal, eu sou o Thiago Chamusca e nessa aula de hoje vamos falar do se. Se você está pensando em como resolver a maioria dos seus problemas em planilhas do Excel, o se ele pode te ajudar e te ajudar muito bem. Lembrando que eu uso a versão 2016 do Excel ou Office 365 atualizado. E aqui a gente tem uma tabela, uma simples tabela de folha de pagamento, onde eu tenho aqui o funcionário, o cargo, a situação dele, que seria se ele é contratado ou estagiário, e o salário bruto. O que a gente precisa encontrar aqui, né? Antes da gente inserir a fórmula no Excel, a gente precisa entender ela antes de inserir. Primeiro, o que é que eu tenho e qual o problema que eu tenho que resolver. Nesse caso aqui, eu preciso adicionar uma gratificação aos funcionários e aqui eu vou precisar fazer uma conta final que é só a soma, né, do salário bruto com a gratificação, que não é o se. O se é quando você vê que o problema ele impõe uma condição para um ou mais resultados. Sempre minto, na verdade, dois ou mais resultados, porque um resultado não precisa de si, né? A gente consegue fazer com uma fórmula simples. Mas, recapitulando, quando eu preciso de dois ou mais resultados com base em uma condição, eu vou utilizar o se, que é o se simples, que eu vou ensinar vocês agora. E nessa tabela aqui a gente vai resolver, como eu falei, a gratificação com base na situação do funcionário. Lembrando que o problema ele já vem, né, por e-mail ou, sei lá, numa reunião, você vai receber essa solicitação ou você vai precisar criar esse problema para chegar a um resultado. E nesse caso aqui a gratificação vai ser 10% para quem é contratado e 5% para quem é estagiário. 10% do salário e 5% do salário. Então, em se tratando de uma fórmula, né, para a gente construir o se dentro do Excel, eu vou abrir ele aqui agora e eu tenho aqui três argumentos: teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. Esse colchete aqui, ó, significa que pode ser opcional, né, no caso. Ele pode ser opcional, ou seja, eu não preciso utilizar necessariamente se eu não quiser. Eu vou mostrar isso em uma aula específica para vocês, mas nesse momento foca na fórmula completa que eu vou mostrar aqui nesse momento. O teste lógico, gente, se eu inclusive clicar aqui, ó, nesse link, ele vai me dar uma explicação, é uma dica que eu dou para vocês. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Ele vai abrir daqui a pouco aqui uma janela mostrando, né, tipo uma janela de ajuda, mostrando o que significa teste lógico dentro da função se. Caso não abra, aqui em cima tem ajuda, ajuda do Excel, você consegue pesquisar tudo que é relacionado à função. Talvez até abriu aqui, mas como eu estou com um slide aberto atrás, ele não mostrou. Mas vamos lá. O que é o teste lógico? Teste lógico é uma comparação, né, a grosso modo falando. O que é que eu preciso comparar para chegar a dois ou mais resultados? Nesse caso aqui a gente só vai trabalhar com dois resultados, que é 10% se for contratado e 5% se for estagiário. Então, a comparação ela tem que ser feita sempre com base numa célula, ou símbolos, ou texto, ou data, ou até funções. Nesse caso, a gente vai usar células e números também, para a gente ter texto, melhor dizendo, para a gente ter a referência. Pode ser número também, pode ser texto. Se eu, por exemplo, clicar aqui em estagiário, né, na célula estagiário, eu não estou dizendo para a fórmula do se que eu estou buscando o estagiário, não, eu estou buscando o que está em D4. O que está em D4, estagiário. Mas não significa que eu estou dizendo que vai ser estagiário. Coincidentemente, o que está dentro dessa célula é estagiário. A gente está construindo uma fórmula que ela é agnóstica ao que está dentro da célula. No caso aqui, eu estou buscando a célula e o que estiver dentro dela, depois de pronto, ele vai fazer a comparação. Que aí sim, eu vou colocar aqui, ó, se o que estiver em D4 for igual, símbolo de igual aqui, tá vendo? A, entre aspas, texto sempre entre aspas na função, na função se. Em outras funções também que a gente vai ver ainda no canal. Eu vou colocar aqui contratado, se D4 estiver uma palavrinha chamada contratado, ou seja, se acontecer, né, dentro de D4 tiver escrito lá contratado, faça o que? Ponto e vírgula,
ou seja, já fiz a comparação, observem, ó. Faça o quê? Pegue esse cara aqui, ó, que é a célula E4, ou seja, o que estiver na célula E4, e multiplique por 10%. O que é que eu encontrei aí? Eu encontrei uma gratificação de 10% vezes o que está na célula E4. Recapitulando, eu não estou dizendo que já tem um valor lá dentro. Coincidentemente tem, porque a gente colocou o valor na tabela. Mas eu estou dizendo para a fórmula do si que o que estiver dentro de E4 multiplique por 10%. Se, né, isso não acontecer, se a comparação não existir, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar E4 de novo e vou multiplicar por 5%. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu estou dizendo para o Excel, faça o seguinte, se a minha comparação, que é o que estiver dentro de D4, for igual a contratado, entre aspas, você vai pegar o que está em E4 e vai multiplicar por 10%. Maravilha. Quando ele encontrar, ele vai fazer. Se ele não encontrar, ele vai encontrar qualquer outra coisa que não seja contratado. Nesse caso aqui, o que não está como contratado é estagiário. Então a gente vai fazer uma arrastar para baixo daqui a pouco para a gente fazer essa fórmula junto com a referência de célula. Se você não sabe o que é isso, procura lá no canal a nossa aula de referência de célula para que você entenda melhor quando você arrastar para baixo as células que eu selecionei aí D4, E4 e E4 novamente, elas vão mudar para D5, para D6, para E5, para E6 e assim sucessivamente até chegar ao final da tabela. Então, se ele não encontrar contratado, ele vai fazer o seguinte, ele vai buscar outra coisa que não seja contratado, poderia ser até uma letra qualquer, um nome qualquer. A gente vai ver isso também no Si composto, tem uma aula para isso também, para vocês entenderem como deixar bem sinalizado dentro da planilha, da tabela, para que o Excel ele não trate o Si, a comparação, sem ter exatamente o que você quer que ele busque ali, né? Porque, por exemplo, poderia ser ao invés de estagiário, trainee, né? E aí não daria certo, estaria errado. Mas, como nesse caso a gente só tem duas situações e elas estão realmente implícitas aí na tabela, vai funcionar. Ele vai pegar o que não é contratado, que nesse caso é estagiário, e vai multiplicar por 5% o valor que está dentro de E4, que é o salário bruto, tá? Então, vou dar um Enter aqui para a gente ver o resultado. Observe que ele fez a conta com base em estagiário. Por quê? Porque aqui está escrito estagiário. E observe como está certo. Ó. Esse valor multiplicado, vou fazer aqui rapidinho para vocês verem, ó, multiplicado por 5%. Observe, ó, 135. Então, o que foi que ele fez? Ele fez exatamente isso que eu falei. Ele pegou o que estava aqui dentro, viu se era contratado, nesse caso não é, e ele fez o que? O que é o valor se falso aqui, que é 5% do que não está lá. Mais uma vez, vou arrastar para baixo aqui, 2 cliques, e ele vai fazer a conta dos outros. Mais uma vez aqui, ó, vou clicar aqui na de baixo. Observe, D5, tá vendo? Não é mais D4, porque referência de célula relativa, mudou, a linha para baixo muda a linha, para o lado muda a coluna. Contratado, é contratado nesse caso agora? É, então ele vai pegar o que? Ele vai multiplicar E5, ou seja, não é mais E4, é E5 agora, e o que está dentro de E5 por 10%, que nesse caso é 3.300. 3.300 vezes 10%, não precisa nem fazer essa conta, de fato dá 330 reais de gratificação. Mais uma vez, para reforçar o Si para vocês, eu vou pegar aqui embaixo agora, última linha, ó, D11, por quê? Porque é a última linha da tabela, igual a contratado. Isso é verdade? É. Então, pegue o que está em E11, última linha do salário, e multiplique por 10%. Então, o Si, que nesse caso é um Si simples, ele sempre vai pegar uma comparação, que pode ser uma célula com texto, uma célula com número, função com função, célula com função, resultado de uma função, enfim, tem várias formas de fazer essa comparação, isso vai depender do seu problema. Nesse caso, eu fiz uma comparação de uma célula, que foi a minha situação, com a situação de fato, com base no meu problema. E eu pedi que o Si fizesse duas fórmulas, e me desse o resultado de duas fórmulas. Lembrando que o resultado 1, que é valor se verdadeiro, o resultado 2, que é valor se falso, podem ser também números, podem ser
funções, podem ser texto, pode ser expressões, enfim, você escolhe ali. Nesse caso aqui, o que me atendeu melhor foram fórmulas. É 11 vezes 10%, para eu achar gratificação quando for contratado, e é 11 vezes 5% para ele achar gratificação quando for estagiário. Ok? Essa fórmula aqui é uma fórmula simples, que é isso mais isso. Vou fazer aqui só para fechar nossa tabela. Eu peguei essa referência e somei com essa, e agora eu tenho o salário final de todos os funcionários da minha tabelinha aqui de folha de pagamento. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje da função SI simples. Lembrando que no canal a gente tem SI composto, tem SI com a função I, tem SI com a função OU. Busca lá que vocês vão encontrar mais aulas do SI, que é importante. O SI é uma função muito importante no Excel. E mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tiverem, entra lá no canal, fala nos comentários, dá um joinha se você gostou da aula. Caso vocês queiram participar do grupo do WhatsApp, vai lá no Instagram, tem lá o link para entrar, e eu me encontro à disposição para quaisquer dúvidas. E mais uma vez, espero ter ajudado vocês. Só ratificando, sigam nosso Instagram, @PensoExcel, e se inscrevam também no nosso canal, que tem aula praticamente todo dia, toda semana, e live também no nosso Instagram, toda quinta às 21 horas. E lembrem-se, Pessoa Excel, conte comigo.